É o que a gente faz. Não é? A gente faz, Ela claro. veio. Você fica Conecte onde lá? Boletom, em Então, Tel Aviv. não importa, eu já fiz da Trumpland, eu já fiz de Lisboa. Eu no E ano o, Felipe, passado. e o Felipe entra onde? É? Não, Eu isso só foi fiz no- de São Paulo. Isso foi no começo. Ah, Isso foi- tá. Então, assim, por quê? Nós temos uma coisa em comum, além de sermos judeus com inteligência limitada. E bonitos. Judeus bonitos. Bonitos. E errantes. E errantes. E errantes. Nós somos judeus errantes, né? Em todos os sentidos da palavra. Nós estudamos no Bom Retiro, na mesma escola É mesmo? do judaica, o Renascença. Não, vou te contar Mas não quantos na mesma anos. época. Na mesma época. Nós Mas temos- se conheciam, então, lá? Não, porque ele é um ano mais velho. Ah, tá. Naquela época, um ano faz toda a diferença. Tá Não, na mas mesma fazia, classe. não, é verdade. Você não tá na é mesma verdade. classe. Não- Um não- ano tá Yeah. um tá no ginásio, o outro Yeah. tá no colégio. É, o mais velho já- não quer conversar com o mais Exato. novo, nem a pau. Ele era Cara, cu de pirralho, ferro, né? É pirralho. eu era delinquente, ele era cu de ferro. Então tinha uma diferença. Você, delinquente, ô Caio? Não, eu era- Você sentava na frente, Eu- certeza. Eu não era cu de ferro, eu era inteligente. Tá faz bom. toda a diferença. Cu de ferro, a galera nem sabe o que é isso hoje, né? O CDF, ninguém sabe o que é isso. Você não sabe, não sabe. Bem, então, nós temos essa história do Bom Retiro, do Renascença, que era o bairro judaico de São Paulo, hoje é paraguaio, boliviano, coreano, né? Pós-coreano. Pós-coreano, né? Então, daí veio a ideia do. Aí você vai contar a história, já faz a piada desgraçada, porque chama Levante. É uma história. A gente tava conversando Pelo antes amor de começar. Deus. É. você vai começar pela avacalhação, Pela pela avacalhação. Eu vou primeiro. começar falando a verdade. Quando Pela o nossa idade. Quando o laboratório que fabrica o Viagra descobriu que a gente queria fazer um podcast com esse nome, eles se ofereceram para patrocinar. óbvio, Então, claro. tá aí. E broxou. Levante. E o patrocínio broxou, não tem patrocínio. Mas por que o nome Levante? Não, isso agora conta a parte séria. Tem 3 motivos. Né? Eu conheço, o que eu me lembre, porque na minha idade já é difícil de lembrar, faz tempo que a gente decidiu. Nós estamos falando da região do Levante. Nós estamos falando de uma região do Oriente Médio que tem essa denominação desde tempos Qual região imemoriais. que campa aí? A região que engloba os países como o Líbano, a Síria, o que hoje é Israel, a Jordânia pode ser incluída, Tá. e nós estamos falando também de uma memória do que foi o Levante do Gueto de Então, Varsóvia. para nós, o Levante Então, do gueto. O Levante é um termo que se incorporou à tradição judaica. E o terceiro, sinceramente, eu não lembro. O imperativo, levante, não se acomoda. Levante, Não. Não, o imperativo era É o o Viagra. patrocínio do Viagra. Stand-up. Mas você boa, disse, boa. mas você disse que broxou, então eu não lembrava. Tá bom, broxou a tua cabeça. E o Felipe? Aí continua. Aí a gente começou, Peguei o bonde andando, Olha lá. sentei na janela. né, pegou o bonde andando. Sabe que tinha bonde no Bom Retiro, né? Isso eu não. Na isso Zé eu não Paulino, lembro. cara. Não, não. Pô, Não, eu andava a pé, não tinha dinheiro pro bonde. tá, eu tinha. Passe escolar. Mas aí a gente resolveu, depois de uma fase que a gente fazia o programa sozinho, trazer uma pessoa brilhante para nos ancorar e nos balancear. Essa conversa desgovernada. Aí não arranjaram a pessoa brilhante, É. chamaram o Felipe. Chamando. Já tô com intimidade pra zoar. A gente tinha cerca, como dizia o meu querido Nelson Mota, adoro repetir, né? Estaremos falando com ele semana que Ô, vem. Parabéns. Não, semana que vem não, essa semana. Boa. Como diria, né? Cerca de uma pessoa estava na nossa lista. Que Não, era... não. Nós tínhamos um orçamento e o único que se encaixou foi ele. Mas vocês É, conheciam baratinho. de Nós onde? convidamos o Felipe para participar do Ah, programa como convidado. Ele foi e a brilhante. química funcionou Ah, daí- tão bem foi- tá. que a gente mudou o E formato nós e, ele compramos- passou. Fala bem o a rapaz, participar né? conosco. Fala Sim. bem. Olha, Melhor foram, que nós. Foram o quê? uns 5 bullying para depois ter um elogio no final. Pode crer. Ele é bom. nosso Viagra. O teu, Eu não sei se saiu bem essa Não, frase. não. Essa frase eu não sei se ficou muito boa, mas tudo bem. me inclua fora dessa. Mas, gente, Papo sério agora. vamos papo sério. O que está acontecendo na região agora, se a gente pudesse fazer tirar uma fotografia agora, porque eu falei com várias pessoas de geopolítica essa semana, a semana passada, e eles falaram que tava para acontecer final de semana algum ataque dos Estados Unidos ao Irã, né? E não aconteceu. Quanto tempo a gente tem para falar disso? O tempo que vocês fizerem. Porque o meu curso dura 20 horas. Então você se prepara. Vamos Deixa eu lá. fazer um registro. Minutos antes da gente chegar aqui, saiu a notícia de que os americanos da Embaixada dos Estados Unidos em Beirute, no Líbano, estão sendo retirados justamente pelo risco de haver uma ação militar americana contra o Irã. E como o regime iraniano é patrocinador
de vários grupos terroristas na região, incluindo o Hezbollah no Líbano, É. poderia haver uma retaliação lá no Líbano contra americanos da embaixada. Então Mas eles eles estão sendo removidos eles justamente ameaçaram. pela É. iminência de um eventual ataque. Não, e não é só isso. Se houver um ataque americano contra o Irã e o Hezbollah eventualmente entrar nesse conflito, nessa fase do conflito E como deve aliado, entrar. como aliado Deve do entrar, Irã, né? Claro. então, eventualmente, o Líbano pode ser bombardeado numa retaliação e os americanos estariam sujeitos a fazerem parte desse confronto. Então, eles estão tomando precauções. Agora é curioso, para trazer um paralelo histórico. Em 1973, quando se falava de uma possível guerra no Oriente Médio, que depois eclodiu como a guerra do Yom Kippur, os diplomatas russos foram retirados, tanto da Síria quanto do Egito. Tanto os diplomatas quanto as suas famílias, e isso foi um indício que a inteligência israelense deixou de aproveitar de que haveria uma guerra. Todos sabiam que os diplomatas estavam sendo retirados e, apesar disso, a inteligência israelense falhou em identificar o que estava acontecendo. E agora nós temos um sintoma exatamente como esse. A pergunta é o que vão fazer com isso, com essa informação. E a escala, né? Eu acho que a questão... eu não sou de elogiar o Trump, mas eu acho que o Trump é suficientemente instintivo para conhecer a história e do atoleiro que é o Oriente Médio. Quando você fala Hezbollah se envolver no conflito, ou seja, Houthis do Iêmen... Do outro lado, ou seja, lá embaixo. A ideia de que um ataque pode deflagrar uma guerra regional. Então, uma razão de ser do Trump, esse é um conflito dentro da cabeça do Trump e dentro do movimento MAGA. O Trump, uma das razões que ele foi impulsionado para a política foi: eu não vou me meter nas guerras americanas no Oriente Médio. Eu não vou repetir os erros do Obama, do Bush lá atrás, quando houve invasão, primeiro do Afeganistão e depois a invasão do Iraque, em 2003. Então, e a base dele é contra. E o movimento MAGA está dividido. Tem uma ala totalmente pró-Israel, digamos que é representada pela ala mais evangélica do movimento, e tem uma ala que é muito, que eu chamaria nem de isolacionista, é uma ala que se chama America First, ou seja, é bom para nós? Nós temos uma lealdade inquebrantável com Israel. Essa ala hoje fala abertamente coisas que eram um tabu nos Estados Unidos. E a mesma coisa existe do lado dos democratas, da oposição. Mas quem decide isso é o Trump, não são os democratas. E não é só esse aspecto. Tem então esse dilema dele existe. Tem um outro aspecto muito interessante, que é o fato de que os inimigos potenciais do Irã na região são os países árabes considerados moderados ou conservadores, que deveriam estar super interessados em um ataque americano devastador contra o Irã, que destrua toda a capacidade militar Por do Irã. que é interessante para os sauditas? Para os sauditas, porque há uma disputa hegemônica na região. O Irã quer exportar a sua revolução xiita, eles querem controlar o que podem, e esses países como a Arábia Saudita, o Bahrein, os Emirados Árabes, eles estão preocupados com as consequências de um ataque como esse, de que vai explodir o Oriente Médio e eles vão acabar pagando uma boa parte do pato. Claro. E o próprio Irã, internamente, implodir. Qatar está como nisso? O Qatar está sempre em cima do muro. O Qatar joga relações boas com todo mundo. Ele joga em vários times ao mesmo tempo. O Egito está muito longe. Estão do outro lado, eles têm problemas internos muito graves. A economia egípcia sofreu muito nos últimos anos porque os Houthis que você mencionou lá, que estão lá no Iêmen, eles impediram a passagem de navios pelo Estreito de Bab el-Mandeb, que não podiam entrar no Mar Vermelho para chegar no Canal de Suez. Então todo o trânsito de navios da Ásia
para a Europa, em vez de atravessar o Canal de Suez e pagar bilhões de dólares para os egípcios, eles deram a volta pela África e foram para a Europa fazendo uma rota muito mais longa, e isso penalizou os egípcios, a economia egípcia, e eles estão muito mais preocupados com os problemas internos Ironicamente, só para acabar, eu passo para o Felipe, existe um paradoxo hoje no Golfo Pérsico, especialmente na Arábia Saudita. O que aconteceu depois do 7 de outubro? O Irã é um grande derrotado por todo o contexto que aconteceu. Os seus principais aliados terroristas foram enfraquecidos pelas ações de Israel depois do 7 de outubro. O Hezbollah é Dizem mais que fraco. um dos motivos era o acordo que Da normalização de relações entre com Israel e a Arábia Saudita. Exatamente. Então, o que aconteceu? O Irã, depois de o grande ataque... A gente está com o mapa lá da região só para o pessoal localizar, né? Então, o Irã é enorme. É enorme, né? O Irã, ele ficou enfraquecido depois da chamada Guerra dos 12 Dias, o ano passado. Sim. Suas defesas se mostraram muito vulneráveis. Total, sabe? né? Israel teve o controle do espaço aéreo. O espaço aéreo tá então, totalmente... o que acontece hoje em dia? Esse só o meu ponto é o dilema. Para a Arábia Saudita, houve a perda de uma certa urgência, porque o Irã já está enfraquecido. Então, chega um momento que interessa para a Arábia Saudita, o Irã com essa hemorragia, enfraquecido, e ao mesmo tempo que a Arábia Saudita teme também, muito poder para Israel. Então, a Arábia Saudita tenta balancear os seus interesses. Não são, obviamente que eles não querem ir para a cama com Israel, eles foram aliados de conveniência e agora temem também que Israel... Então está tendo toda uma rearticulação no Oriente Médio e, de certa maneira, esses principais países da região, a Arábia Saudita e a Turquia, que hoje virou um aliado da Arábia Saudita, a Turquia, exatamente, por interesses comuns, eles querem evitar a escalada da guerra. Eles são dois países de população majoritariamente sunita, olhando para o Irã xiita, Israel, que representa uma ameaça. Agora, só quero fazer um esclarecimento para quem está nos assistindo e vendo o mapa, para não se enganar lá onde está escrito Egito e aparece aquele pedacinho em amarelo, aquilo é só a península do Sinai. Tá. O Egito é um país muito grande na que África, está lá, né? Na onde está África, escrito Trópico de Na Câncer, África, então, né? Claro. para não se enganar e achar que o Egito é um paizinho pequeno. Eu queria Desculpa. justamente fazer todo esse contexto, que o mapa ajuda muito, então até peço para deixar na tela, embora a gente não tenha eu também combinado. Queria também que o contexto do Irã, que a origem é persa, né? O pessoal confunde muito, né? Eticamente é outra coisa, em termos de nacionalidade. Até de alinhamento, né? E aproveitando o gancho, porque essa é uma das minhas funções no podcast com eles, porque você vê quantas coisas eles falaram que boa parte da população brasileira não está acostumada a localizar, a situar. Então eu preciso sempre dar uma traduzida. Por exemplo, quando a gente fala dos grupos terroristas apoiados pelo Irã, a gente falou do Hezbollah no Líbano, né? Principalmente ali no sul do Líbano, porque justamente é o norte de Israel. Então Israel tem uma luz aqui na minha frente, mas é aquela partezinha pequenininha alaranjada, né? Sim, isso mesmo. E aí tem até um comediante que eu citei no programa, que eu dei uma dica, o Yohai Sponder, que ele é um judeu que faz piadas com todos esses conflitos de uma maneira leve, assim, é realmente impressionante. E eu me divirto horrores. E ele rebate esse rótulo que é disparado contra Israel como o opressor colonizador. Ele fala, nós somos o único país do mundo que o nome não cabe dentro do mapa do país, do desenho do país no mapa. E esse mapa ilustra exatamente isso. Tá no mar Você tem que escrever Israel ali no mar, fora, porque não cabe dentro. E você tem que dar um zoom 17 vezes, né? Ele fala isso de uma maneira engraçada. De colonizar. E está sendo acusado de colonizar, exatamente. E aí, então você tem o Líbano ali ao norte de Israel, a faixa de Gaza fica ali no sul, dando no Egito, como o Samuel estava mostrando, o Iêmen, onde ficam os Houthis, que também atacam Israel, muitas vezes com disparo de mísseis, atravessando aí todo o território da Arábia Saudita, etc. Fica ali embaixo da Arábia Saudita, quer dizer, mais para baixo ali de Israel. E o Caio falou também no MAGA, quem não está acostumado com a política americana, embora o Trump tenha ficado pop, né? O Make America Great Again, é o slogan de campanha do Trump. Então, assim, para conversar com essas pessoas e traduzir para o público leigo, até mais jovem, estudantes, eu vou fazendo essas explicações, essas menções. O mapa ajudou muito a ilustrar. Lembrando que o Hezbollah é o setor xiita da população do Líbano, como o Irã.
Tá. Vamos contar para o pessoal o que isso significa? Talvez as pessoas não saibam o que é sunita e xiita, então. E só lembrando que o Hamas fica ali na faixa de Gaza, que é um pedacinho ali ao sul do Israel, que nem aparece nesse mapa, que é muito pequenininho. Um mapa só de Israel, a gente vê Maravilha. tanto Cisjordânia quanto a faixa de Gaza. Fala, Samuel. Então, quando surgiu o Islã, o profeta Maomé disseminou o que era o novo ensinamento. Uma iluminação. Era provavelmente, eles apresentavam isso como o final de um processo. Moisés foi um profeta, Jesus foi outro profeta, e Maomé finalizava esse processo com a verdade definitiva. Quando ele morreu, os seus seguidores começaram a disputar a liderança da nova geração. Então, uma parte dos seus seguidores acreditavam que o líder dos muçulmanos deveria ser alguém da linhagem de Maomé, alguém com o sangue de Maomé, e como Maomé só teve uma filha, não teve filhos, então o eleito teria sido vinculado à filha de Maomé. Um primo de Maomé, Ali, seria o seu sucessor, de acordo com a linhagem. Um outro segmento que se tornou majoritário decidiu que o mais capaz deveria ser aquele que conduziria os muçulmanos a partir de então. Esses elegeriam um califa e se tornaram os chamados sunitas. E a partir daí há uma disputa entre o grupo majoritário sunita, o grupo minoritário xiita, e os xiitas, além de serem uma minoria, eles passaram a ser uma minoria perseguida na maioria dos países árabes e muçulmanos, e hoje nós temos só no Irã uma maioria xiita. Temos uma importante população xiita no Iraque, no Bahrein e no sul do Líbano, basicamente. E esses são considerados os principais aliados religiosos do Irã, ainda que o Irã tenha aliados ideológicos, como o Hamas, por exemplo, que é um grupo sunita, mas que tem em comum com o Irã a intenção de destruir o Estado de Israel. Aliados, inclusive, não cabe no mapa da América do Sul, né? Exatamente, aqui na Venezuela. Era muito próximo, né? A ponte aérea Caracas-Teherã era extremamente... Você ainda não se inscreveu? Deu like e comentou? Você tá brincando com o perigo.